sendo em vários momentos durante o dia. Isso vale para todo o Estado. Vamos falar aqui de acordo judicial? Já precisou fazer algum acordo? O tempo é bom para fazer um acordo, O tempo é bom. Não tem como desculpas para fazer. Já precisou fazer algum acordo? Já precisei, né, Thaís? E o acordo é aquele que você, obviamente, evita prolongar processos, às vezes com muita morosidade, resolve o quanto antes, né? E só é bom acordo quando fica bom para as duas partes, né? Com certeza. Tem que favorecer. Tem até uma frase, estando bom para ambas as Estando partes. Bom. Você me ajuda que eu te ajudo, né? Então, assim, vamos tirar nossas dúvidas sobre como funcionam os acordos no Poder Judiciário. A gente está aqui com a advogada Bruna Salles. Muito bom dia, seja bem-vinda. Quais são as opções? Todos os processos dão a oportunidade de fazer acordo ou tem aqueles processos que realmente não tem jeito? Vai depender ali de cada caso, né? Bom dia, Thaís. Bom dia a todos. Todo processo é possível se fazer um acordo desde que as partes estejam dispostas a compor aquela situação, né? E que tenha condições favoráveis. Então, em via de regra, a gente falando da seara civil, trabalhista, é possível fazer acordo em qualquer processo e em qualquer fase, ainda que já tenha saído sentença judicial, na fase recursal, é possível compor aquela lide e conseguir ajustar um acordo, sim. Como é que ele é construído? Sempre precisa da figura do mediador ou pode ser uma conversa dos advogados das partes? Existe hoje o que a gente chama de métodos adequados de solução de conflito. E existem vários métodos que são utilizados. A mediação é um deles, a conciliação, a arbitragem, a negociação. Então, a gente tem vários métodos que são possíveis utilizar para conseguir chegar num denominador comum, né? Num acordo judicial que fique legal para todo mundo. Então, quando essa conciliação ela não é bem sucedida, vamos dizer assim, é que o processo corre normalmente. Exatamente, Thaís. Quando não tem uma conciliação, aí o processo ele prossegue. Existem várias possibilidades. Assim, as partes podem também, antes de entrar com o processo, dialogar entre si e já buscar o judiciário com um acordo solucionado apenas para uma homologação judicial. O que é a homologação? É para que o judiciário olhe, valide o acordo, veja se está dentro dos parâmetros legais e diga, ok, esse é um acordo válido e ele vai surtir os efeitos jurídicos para a sociedade como um todo. Então ele não é cartorial, as pessoas não vão a um cartório formular acordo, vai na vara onde efetivamente vai tramitar a ação ou já tramita. Se a gente está falando de um acordo judicial, ele precisa acontecer dentro do judiciário. Quando o acordo é extrajudicial, ele pode ser cartorial, sim. Então, a gente tem duas possibilidades. É possível que, entre nós dois, a gente pactue algo, estabeleça isso dentro de um contrato particular e pode levar a cartório para poder conseguir fazer. Assim como, atualmente, hoje, existem câmaras extrajudiciais de negociação, de conciliação e arbitragem, que não necessariamente vão para o judiciário e, ainda assim, surtem efeitos jurídicos. Quando é que é favorável? Será que a gente pode responder isso? Quando é que é favorável para uma parte do processo formalizar um acordo? Hoje, dentro dos processos judiciais, existe meio que uma regra que todos os processos, antes de ir para a audiência de instrução, como tecnicamente a gente chama, que é aquele momento processual em que as partes vão ouvir testemunhas, vão apresentar as provas, elas passam por um processo de conciliação. Então, quando a gente protocola um processo no judiciário, o processo vai ser protocolado e esse processo ele vai diretamente para o Sejusc, que é um centro de conciliação, mediação e arbitragem. E arbitragem não, só conciliação e mediação. E aí, dentro desses centros de conciliação, eles tentam fazer um acordo. Não dando certo o acordo, aí o processo volta para a vara e aí ele faz a tramitação normal. Então, assim, o momento ideal é antes de que tenha briga, antes da gente ir para os finalmente, antes de cada um colocar as suas mágoas, as amarguras dentro daquela situação, a gente vai tentar uma conciliação. Mas qualquer tempo é tempo de conciliar. É bom lembrar que dentro do rito jurídico a gente está falando do tempo, que muitas vezes é prolongado, você não tem como prever quando o processo terá uma sentença final. E é bom lembrar também que a parte que é derrotada paga as custas processuais, né? Isso continua acontecendo, né? Depende muito. Quando se faz um acordo, é possível que as partes elas fiquem isentas das custas processuais. Vai depender muito do tempo que esse acordo é feito e de como ele está sendo formatado. Então, existe chance, sim, das partes pactuarem dentro do judiciário
e delas ficarem isentas dos custos. Então, assim, é o tempo processual, é o custo financeiro, né? É o custo da máquina do judiciário que reduz quando ele está fazendo um acordo e, para além disso, tem a possibilidade das partes poderem decidir o rumo do seu futuro, né? Porque uma coisa é a gente deixar a nossa vida nas mãos de um terceiro, que é o judiciário, né? O juízo, para decidir quais vão ser os próximos caminhos, principalmente quando a gente vai falar assim de uma situação de família, né? De guarda, de filhos, questões mais íntimas. Então, quando a gente deixa para o terceiro resolver, fica mais delicado. E quando a gente resolve entre si, somos nós tomando conta. Essas de família são as mais complexas, né? Fica mais tranquilo. Porque, obviamente, mexe com emoções, enfim. Então, essas são as mais complexas do modo geral. Quando já chega ali no momento de colocar uma terceira pessoa, realmente a relação já está muito desgastada. Agora, Bruna, o que esse percentual de acordos, ele é grande hoje em relação ao número de processos que tramitam no Estado? Você tem essa informação? Atualmente, o Tribunal de Justiça disponibiliza esses dados. Eu dei uma analisada rápida. Ele é menos de 50% dos acordos. E aí, assim, o que é importante a gente falar para acordo, né? É importante que as partes, ela tenha consciência do seu direito, porque muitas vezes existe uma imagem, né, do processo, que ele é longo, que ele é duradouro, que é cansativo, e que de fato é cansativo, o processo judicial é desgastante emocionalmente. Então, as partes vão para uma audiência de conciliação querendo fazer um acordo a todo custo e acaba abrindo mão de um direito que é seu e, muitas vezes, retorna para o judiciário com um problema ainda maior. Então, é importante que a gente pense, enfim, a gente acordar, fazer um acordo judicial, extrajudicial, compor, evitar litígios, evitar conflitos, é extremamente importante. Mas, para além disso, é importante que as partes estejam cientes dos seus direitos, das suas possibilidades, para conseguir fazer um acordo dentro do que, de fato, atende às necessidades, para não dizer, vamos acabar com o processo e depois precisar de um novo. Voltando àquela resposta, né? Nem sempre o acordo pode ser o melhor caminho. Isso, exatamente. Se a gente for analisar o que, de fato, é relacionado a direito, né? Sim. Quem vai para um acordo tem que estar disposto a ceder, né? Então, Com é importante que socorra também. É isso. Bruna, eu gostaria de agradecer a advogada Bruna Salles, tirando todas as dúvidas aqui sobre acordo com o judiciário. Se você está num momento como esse aí, pensa direitinho, segue as dicas para não perder os seus direitos e também para evitar uma briga mais na frente, né? Enfrentar um longo processo que é muito desgastante. Obrigada, Bruna. Seja bem-vinda. Até a próxima. E vamos falar de golpes envolvendo ali o sistema eleitoral.